Você já se sentiu cercado por injustiças tão profundas que parecia não haver solução? Já experimentou aquela sensação de impotência diante de pessoas que tramam contra você, que distorcem a verdade, que parecem sempre escapar das consequências de seus atos? Hoje vou compartilhar com você uma das orações mais poderosas da Escritura, um clamor que atravessou 3.000 anos e continua sendo a resposta de Deus para quem busca justiça divina. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir sobre o Salmo 9 vai transformar completamente sua forma de orar e de enxergar a fidelidade de Deus. E posso garantir, as descobertas históricas e linguísticas que vamos explorar juntos revelarão camadas de significado que provavelmente você nunca imaginou existir neste salmo. Antes de mergulharmos no texto completo, preciso te transportar para o contexto histórico fascinante desta oração. Estamos em Jerusalém por volta do ano 980 a.C. Arqueólogos descobriram que esta era uma época de intensa instabilidade política no antigo Israel. A cidade de Jerusalém, que hoje conhecemos como capital moderna de Israel, era então uma fortaleza relativamente pequena, com aproximadamente 15 hectares de área urbana. Imagine um bairro modesto dos dias atuais. Historiadores explicam que Davi, o autor deste salmo, enfrentava não apenas inimigos externos, mas conspirações internas constantes. Documentos da época, incluindo registros assírios e egípcios contemporâneos, confirmam que aquela região vivia em estado permanente de guerra e tensão política. Agora ouça atentamente cada palavra deste salmo, porque vou recitar o texto completo para você. E depois vamos destrinchar seus segredos mais profundos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam, tropeçaram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e perpetuamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando busca derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada pelos que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações diante de ti. Põe-lhes medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas de homens. Agora que você ouviu o salmo completo, vamos mergulhar nas profundezas desta oração extraordinária. A primeira palavra que Davi usa é crucial para entendermos todo o salmo. Quando ele diz, eu te louvarei, no hebraico original está a palavra odeca, que vem da raiz yada. Especialistas em linguística hebraica explicam que yadá
não significa simplesmente agradecer ou elogiar. Esta palavra carrega o sentido de estender as mãos em reconhecimento público, fazer confissão aberta, declarar publicamente quem Deus é. Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade o louvor não era um ato privado e intimista, como muitas vezes praticamos hoje. Era uma declaração pública, quase um testemunho jurídico diante da comunidade. Quando Davi diz que vai louvar de todo o coração, ele está fazendo um juramento público de que tudo o que Deus fez será conhecido por todos. E observe a estrutura fascinante deste salmo. Ele começa com louvor antes da vitória chegar. Isso era revolucionário para aquela época. Historiadores explicam que nas culturas antigas circundantes, egípcios, babilônios, assírios, os hinos de vitória eram sempre compostos depois das batalhas, como celebração retrospectiva. Mas aqui está Davi, cercado de inimigos, enfrentando conspirações, e ele começa declarando louvor. A palavra maravilhas que ele usa vem do hebraico niflaot, que descreve atos que estão além da capacidade humana, coisas que só Deus pode fazer. Para o povo daquela época, isso significava reconhecer que a batalha não seria vencida por estratégia militar, mas por intervenção sobrenatural. Quando Davi menciona Altíssimo, está usando o termo hebraico Elion. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que este era um título usado também por povos cananeus, para se referir ao Deus supremo de seu panteão. Mas aqui vem algo revolucionário. Davi está pegando um título que os pagãos usavam e declarando que o Deus de Israel é o verdadeiro Elion, o único que está acima de todos os outros chamados deuses. Para aquela sociedade politeísta, onde cada nação tinha seus deuses e acreditava-se que eles lutavam entre si, esta declaração era uma afirmação ousada de monoteísmo absoluto. Agora, preste atenção no verso 4, porque aqui está uma das revelações mais poderosas deste salmo. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Te assentaste no tribunal, julgando justamente. A palavra direito aqui vem do hebraico mishpat e causa vem de din. Especialistas em direito antigo explicam que estas eram terminologias técnicas do sistema judicial da época. Mishpat referia-se ao veredicto legal, à decisão do juiz. Din era o processo judicial completo, incluindo as evidências e argumentos. Davi está dizendo que Deus não é apenas um juiz que emite sentenças, mas um advogado que sustenta ativamente a defesa dos justos. E aqui vem algo que muda tudo. Ele diz que Deus se assentou no tribunal. No hebraico, te assentaste é yashavta, que carrega o sentido de tomar posse oficial, assumir autoridade formal. Arqueólogos descobriram que nos tribunais antigos do Oriente Próximo, o ato de o juiz sentar-se em sua cadeira era o momento oficial em que o julgamento começava. As partes podiam estar presentes, as acusações já apresentadas, mas o julgamento só tinha validade legal quando o juiz oficialmente se assentava. Imagine a cena que Davi está pintando aqui. Os inimigos tramaram, acusaram, distorceram fatos, pareciam estar vencendo. Mas Davi declara que Deus já se assentou no tribunal. O julgamento já começou. E não é um tribunal humano, sujeito a corrupção, suborno ou manipulação. É o tribunal divino, onde o juiz conhece todos os fatos, todas as motivações, todos os segredos. Para o povo daquela época, que vivia sob sistemas judiciais frequentemente corruptos, documentos históricos revelam que suborno de juízes era endêmico nas culturas antigas. Esta promessa de um juiz absolutamente justo era revolucionária. O verso 7 traz uma declaração que impressiona até hoje pela sua confiança absoluta. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. A palavra perpetuamente vem do hebraico leolam, que significa para sempre, eternamente, sem fim. Enquanto tribunais humanos abrem e fecham, têm horários e limitações,
Davi declara que o tribunal de Deus está permanentemente em sessão. E observe, já preparou. No hebraico, é kun, que significa estabelecer firmemente, tornar estável, preparar com perfeição. Engenheiros e arquitetos que estudam construções antigas explicam que esta palavra era usada para descrever a fundação de um edifício, a parte que garante que toda a estrutura permanecerá firme por gerações. Deus não improvisa justiça. Seu tribunal está estabelecido sobre fundamentos eternos e imutáveis. Agora chegamos a uma das minhas partes favoritas deste salmo, o verso 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. A expressão alto refúgio traduz o hebraico misgav. Arqueólogos descobriram que esta palavra era usada especificamente para descrever fortalezas construídas em lugares elevados, inacessíveis aos inimigos. Escavações em Israel revelaram dezenas destas antigas fortalezas, construídas estrategicamente em topos de montanhas. A mais famosa é Massada, situada 400 metros acima do Mar Morto. Estas fortalezas eram projetadas para serem inexpugnáveis. As pessoas corriam para lá em tempos de guerra, porque sabiam que os inimigos não conseguiriam alcançá-las. Davi está dizendo que Deus é como estas fortalezas, mas infinitamente superior. Não há inimigo que possa escalar até onde Deus protege seus filhos. E observe que ele repete alto refúgio 2 vezes no mesmo verso. Na literatura hebraica, a repetição sempre indica ênfase. Davi quer que você não tenha nenhuma dúvida. Deus é seu lugar seguro absoluto. O verso 12 apresenta uma verdade que faz tremer qualquer coração que busca justiça. Pois quando busca derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. A expressão busca derramamento de sangue, no hebraico, é Doresh Damim. Especialistas em direito antigo explicam que Doresh era um termo técnico para investigação judicial minuciosa. Quando um crime era cometido, especialmente homicídio, um Doresh era designado para investigar cada detalhe até descobrir toda a verdade. Davi está revelando algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não deixa crime sem investigação. Não há injustiça que escape de sua atenção. E mais impressionante ainda, não se esquece do clamor dos aflitos. A palavra clamor aqui é tzaka, que descreve o grito de angústia de alguém em extrema dor ou perigo. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades antigas, pessoas sem poder, órfãos, viúvas, estrangeiros, frequentemente não tinham acesso aos tribunais. Suas vozes simplesmente não eram ouvidas. Mas Davi declara que Deus ouve especificamente estes clamores que o mundo ignora. Chegamos agora ao clímax deste salmo, nos versos 15 e 16. As nações enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Aqui está o princípio divino da justiça poética. A palavra cova é shachat em hebraico, que pode significar tanto uma armadilha literal cavada no chão para capturar animais, quanto um poço de destruição. Arqueólogos encontraram evidências destas armadilhas antigas em escavações por todo o Oriente Próximo. Caçadores cavavam buracos profundos, cobriam com galhos e folhas, e quando o animal passava, caía e ficava preso. Davi está revelando uma lei espiritual profunda. As armadilhas que preparamos para outros se tornam nossas próprias prisões. As mentiras que contamos nos aprisionam. As conspirações que tramamos se voltam contra nós. E aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Deus não precisa criar punições especiais para os ímpios. Ele simplesmente permite que eles colham exatamente o que plantaram.
A justiça de Deus é tão perfeita que ela usa os próprios planos malignos como instrumentos de julgamento. O verso 18 traz uma promessa que sustentou milhões de crentes ao longo da história. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. A palavra necessitado vem do hebraico evion, que descreve alguém em extrema carência, não apenas material, mas também social e emocional. Para aquela época, isso era revolucionário, porque todas as civilizações antigas eram estruturadas em hierarquias rígidas, onde os pobres simplesmente não tinham valor. Mas Deus declara que tem memória eterna dos necessitados. E observe a segunda parte: nem a expectação dos pobres perecerá. A palavra expectação é tikvá, que significa esperança, mas literalmente vem de uma raiz que significa corda ou linha. É a mesma palavra usada para descrever a corda vermelha que Raabe pendurou em sua janela. Especialistas em linguística explicam que esta conexão não é acidental. A esperança é como uma corda que nos mantém conectados às promessas de Deus, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E chegamos ao final deste salmo poderoso com uma oração que deveria estar nos lábios de todo cristão hoje. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante de ti. Põe-lhes medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas de homens. A expressão levanta-te é kumá em hebraico. Historiadores explicam que nas cortes antigas, quando o rei se levantava de seu trono, era sinal de que ele estava prestes a agir, a executar uma ordem, a fazer justiça. Davi não está pedindo para Deus acordar, como se ele estivesse dormindo. Está clamando pela manifestação visível da ação divina. Não prevaleça o homem carrega um significado profundo. A palavra homem aqui é Enosh, que enfatiza a fragilidade humana, nossa mortalidade, nossa fraqueza inerente. Davi está dizendo: não permita que criaturas frágeis e mortais triunfem como se fossem deuses. E aqui está a frase final que deveria ecoar em nossos corações. Para que saibam as nações que são formadas de homens. No hebraico, literalmente é que eles são Enosh. Davi está pedindo que Deus faça as nações se lembrarem de sua humanidade. Antropólogos culturais revelam que reis e imperadores antigos frequentemente se apresentavam como divinos ou semidivinos. O faraó do Egito era considerado um deus vivo. Os imperadores romanos exigiam adoração. Mas Deus, em sua justiça, sempre traz estes supostos deuses de volta à realidade. Eles são apenas humanos, frágeis, mortais, dependentes. Agora, depois de mergulharmos tão profundamente nas riquezas deste salmo, deixe-me te fazer algumas perguntas que vão conectar estas verdades antigas com sua vida hoje. Você tem vivido como se os tribunais humanos fossem a última palavra sobre sua situação? Tem se desesperado porque as pessoas que te prejudicaram parecem escapar impunes? Tem permitido que a injustiça ao seu redor roube sua esperança? Este salmo é a resposta de Deus para cada uma destas angústias. O tribunal divino está em sessão permanente. Nenhum crime escapa de sua investigação. Nenhum clamor de aflito é esquecido. E aqui está a verdade mais libertadora. Você não precisa fazer justiça com suas próprias mãos. Deus é tão soberano, tão sábio, tão justo, que ele transforma as próprias armadilhas dos ímpios em instrumentos de julgamento. Como você pratica esta verdade hoje? Primeiro, aprenda com Davi a começar com louvor antes de ver a vitória. Declare publicamente como ele fez, quem Deus é e o que ele fará. Segundo, leve suas causas ao tribunal divino através da oração específica. Não ore genericamente. Apresente seu caso como num tribunal. Os fatos, as injustiças, as evidências, Deus quer ouvir os detalhes. Terceiro, descanse na promessa de que o juiz já se assentou.
O julgamento já começou. Você não precisa forçar resultados ou manipular circunstâncias. Quarto, seja você mesmo um refúgio para outros oprimidos. Se Deus é Misgav, auto-refúgio, você é chamado a refletir este caráter, oferecendo proteção e justiça aos que não têm voz. E aqui está a mensagem de esperança que quero deixar gravada em seu coração hoje. Se você está passando pela escuridão da injustiça, se parece que os maus sempre vencem, se você já não aguenta mais ver verdades distorcidas e mentiras triunfando, ouça esta promessa eterna. O necessitado não será esquecido para sempre. Sua expectação não perecerá. A corda que te conecta às promessas de Deus está segura. O tribunal está em sessão. O juiz é absolutamente justo. E ele já preparou seu veredito a seu favor. As armadilhas que prepararam contra você se tornarão prisões para seus inimigos. A mentira que contaram será a corda que os enforcará. E você verá, nesta vida ou na eternidade, a justiça de Deus manifestada de forma tão perfeita que você cairá de joelhos em adoração. Continue clamando, continue confiando, continue declarando: o Senhor nunca desamparou os que o buscam. E se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra com alguém que também precisa saber que o tribunal de Deus está em sessão a favor dos justos.